Tião, o candidato do povão, macaco. Tião, o candidato do povão. No Brasil, durante quase toda a época de eleição, alguém conta uma história que no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, quase elegeram um macaco para prefeito. Aí sempre aparece uma dúvida, né? Fala que não é possível, que isso é uma lenda urbana. Mas como a gente sabe, né, meus amigos, o Brasil não é para iniciantes. A história é de fato verdadeira, sim. Em 1988, a cidade do Rio de Janeiro quase elegeu a estrela do seu zoológico como prefeito. É um macaco que fazia caretas e andava com a postura reta e se chamava Tião. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. O Brasil tinha acabado de assinar a sua Constituinte, mas mesmo assim a nascente democracia ainda estava muito sob suspeita. Era somente a segunda eleição para prefeito do Rio de Janeiro onde o povo podia votar. Mas Saturnino Braga, o primeiro prefeito eleito em 1985, tinha oficialmente declarado um estado de falência na cidade do Rio. E depois de muito ser hostilizado pelo seu vice, Jô Antônio Rezende, ele abandonou o cargo. Em setembro de 88, 2 meses antes da eleição e 3 meses antes de terminar o mandato. Você tá achando essa história muito absurda? Então escuta mais. O favorito para ganhar a eleição era o ex-prefeito Marcelo Alencar, notado desafeto de Tião, que tacou seus próprios excrementos no postulante quando ele visitou o zoológico da cidade. O Marco Tião não fez uma promessa que ele não pudesse cumprir. Uma coisa boa para o político brasileiro é ser preso antes de assumir o poder, porque aí é mais difícil de roubar. Um quase homem que é perfeito para explicar o mundo da política, onde você tem quase personagens. Foi nesse clima que a galera do programa de humor Cacete Planeta decidiu lançar a candidatura da verdadeira estrela do Rio de Janeiro, o Macaco Tião. Pela lógica dos cacetas, o Tião era um candidato perfeito. Ele não fazia promessas e ele era perfeitamente honesto. Ele era impossibilitado de cometer algum crime porque ele já vivia preso. Hoje, muitas vezes, a gente reduz democracia ao voto. Eu acho que importante a democracia é a liberdade. Inclusive a liberdade de votar no Macaco Tião. O documentário de Alex Levi Heller acompanha os bastidores de uma das histórias políticas mais bizarras de todos os tempos, como se o Rio de Janeiro não cansasse de nos surpreender. Com depoimentos extensos de quase todos os humoristas, o documentário começa falando do Tião, depois fala da construção do candidato, que teve direito a showmício, jingle, camiseta, e desemboca em discussões fascinantes sobre o processo democrático e seus eventuais problemas, como a possibilidade de eleger um macaco para um cargo político. Se você ficou fissurado que nem eu naquela série do Netflix, o Black Mirror, você deve conhecer o Valdo, que era um personagem animado que lá na história ganha altos cargos do governo, chegando a governar a Europa inteira. A democracia realmente é uma delícia, eu acho que a gente ainda está longe de chegar nela, mas vamos continuar focando nela de um jeito maneiro, porque assim, o Macaco Tião, em 1988, teve inacreditáveis 400 mil votos para a eleição para prefeito do Rio de Janeiro. Veja o documentário Macaco Tião, o candidato do povo, para entender como é que isso aconteceu.